abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, eu quero ler a partir do verso 18. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas consagradas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a posto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem, como eles fazem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cedro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos essa noite reunidos mais uma vez para conhecer, Senhor, os teus segredos. Só tu és digno de abrir os selos, romper os selos. Por isso, Deus, revela-nos a nós essa noite. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, Senhor, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! A palavra Tiatira significa sacrifício contínuo. E esse significado tem muito a ver com a história da cidade. A cidade também localizada na Ásia Menor, ela fica bem abaixo da cidade de Pérgamo, no limite da cidade de Lídia com Mísia. E era uma cidade, a menor cidade das 7 que o apóstolo João vai descrever no livro de Apocalipse. Uma cidade não muito significativa, que não tinha prosperidade, mas que tinha como base do seu negócio o comércio. E eles chamavam esses comércios de guildas. As guildas eram, na verdade, grupos de pessoas qualificadas para trabalhar, que se uniam e fundavam tipo uma cooperativa, uma associação. E dentro dessa associação, eles trabalhavam, vendiam os seus produtos e dividiam ali os lucros. Mas para cada associação instituída, era levantado um deus como padroeiro. Então, eles tinham por prática celebrar as festas desses deuses e honrá-lo com banquetes para que ele pudesse abençoar as vendas. Você está aí? Outra característica de Tiatira é que, antigamente, o grande ídolo grego da cidade era Apolo, o deus do sol, né? Então, todo culto a Apolo era muito venerado e tinha muito poder e autoridade. E dentro desse grande templo de Apolo, existia uma cadeira imponente, onde uma mulher, uma profetisa, se sentava ali. E quando ela estava em transe, eu vou falar assim para você alcançar, amém?
quando ela estava em transe, ela entregava as profecias e dava aí ali as revelações. A cultura do culto a Apolo era que ele regia leis religiosas e pesos e sentenças sobre condenações. Então, todo mundo que vivia naquela cidade sabia que se passasse por alguma experiência complicada de erro, né, ele precisava receber a condenação ou a sentença que só o deus Apolo poderia ministrar sobre eles. Hoje, a cidade de Tiatira não tem mais esse nome, chama hoje Akhisar, na Turquia. E põe para mim, por favor, Felipe, a primeira foto. Essa igreja começa na fundação, mais ou menos, o ano 590, e vai até lá, 1517. Observa que o maior contexto histórico de uma participação da igreja, né, de um pedacinho da igreja dentro de todo o corpo de Cristo. Nenhuma outra igreja permaneceu instaurada por tanto tempo. Nós tínhamos referência de 300 anos, de uma para outra, mas Tiatira fica governando sobre 1000 anos. Então, observa aqui comigo. A primeira haste do menorá. Lembra que eu disse que Jesus se apresenta dizendo que é aquele que tem autoridade para andar no meio dos castiçais, do candelabro, do fogo que era aceso. Lembra disso? Então, cada fogo aceso representava ali uma igreja. Então, ele passeava no meio delas, exatamente para demonstrar governo, autoridade sobre elas. E o primeiro braço da menorá, ali, representa a igreja de Éfeso, que tem sobre a representação dela o instinto apostólico, né? Ela nasce da pregação e do ensino do apóstolo Paulo e vai ganhando toda a terra. Então, assim, foi a primeira parte forte da igreja instaurada sobre a terra. O segundo braço representa a igreja de Esmirna, que também é ainda debaixo do conselho apostólico, mas já começa a sofrer a morte de homens grandes, célebres, né? E começa então o sacrifício, os mártires da igreja aparecerem. O terceiro braço do menorá fala da igreja de Pérgamo, que é o início do governo imperial, o início, né, da manifestação forte do Império Romano sobre toda a terra e principalmente o poderio sobre a igreja. Nós falamos dele. Falamos bastante disso no último culto. E o quarto braço, que é esse aqui, do meio, que é a cidade de Tiatira, a igreja de Tiatira, representa, dentro desses períodos de 1000 anos, a Idade Média. E a Idade Média consiste, desde esse iniciozinho, ainda a prática do culto a Apolo, até a implementação oficial da igreja romana. E todo o conceito que a igreja romana traz junto com ela. Então, ela traz junto com ela, e durante todo esse passeio, né, durante esses 1000 anos, não tem como eu dividir essa história fragmentada e contar um pouquinho de tudo no tempo que eu tenho. Mas eu preciso que você entenda, ela sai dessa origem do culto a Apolo e começa a ser introduzida veemente dentro dos conceitos da igreja romana. E junto com os conceitos da igreja romana, toda a liturgia dela, todas as regras, todas as criações, né? Todas as ideias mirabolantes, as edificações de homens para serem santificados, homens para receberem glórias que só poderiam ser derramadas sobre Deus. E aí dentro desse período histórico tem a era dos cruzados, os maiores perseguidores da religião, homens que vestidos como cavaleiros, como guerreiros, matam em nome de Cristo. E depois, para mim, o pior de todos, que é o tempo da Inquisição, onde crimes bárbaros aconteceram também em nome da fé, em nome da instituição da Igreja Romana. Uma das outras características importantes de Tiatira, dentro dessas guildas, desses comércios independentes, né, de cooperativas, é que isso funcionava em vários segmentos. Eles trabalhavam com tapeçaria, eles trabalhavam com a produção em olarias,
desenvolvimento da armadura. Tinha uma fábrica muito grande da produção de bronze em Tiatira. Então, todo escudo, né, do exército romano era feito em Tiatira. Eles produziam isso. A cidade foi destruída por um grande terremoto e foi reconstruída por um grande general, ainda do exército do Alexandre o Grande, onde ele transforma Tiatira num ponto militar estratégico, cercado por um exército muito forte. Então, assim, a gente vai ver referências muito fortes dessa pequena viela. Era uma vila pequena, não era um lugar grandioso, mas que tinham características muito, muito particulares. Abre comigo lá em Atos 16, deixa marcado o teu livro de Apocalipse. Então, como eu disse, uma das práticas de comércio era a tinturaria. E existia dentro da cidade de Tiatira uma planta chamada garança. E da raiz da garança, eles tiravam uma tinta que produzia a cor púrpura e a cor escarlate. Então, Tiatira se tornou famosa mundialmente pela exportação da púrpura, que tingia os tecidos com uma cor mais vibrante, mais forte e bonita. E não era algo barato. Então, quem comercializava a púrpura, né, ganhava dinheiro. Era um bom negócio vender púrpura na época. E alguém muito importante da Bíblia Sagrada tinha esse ofício. Lê comigo em Atos 16, versículo 14. Quem lembra? Quem que era? Lídia. Vamos ler junto. Atos 16, verso 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que o apóstolo Paulo dizia. Então, essa mulher, ela não está morando mais em Tiatira. Ela passa a viver em Filipos, é onde Paulo encontra com ela. Por que, pastora, que ela não vive mais em Tiatira? A Bíblia diz para nós, deixa claro, ela era uma comerciante da púrpura. Porém, ela acreditava na fé judaica, os conceitos da lei. Era uma mulher que guardava a fé em Abraão, Isaac, Jacó. E quando ela percebeu que em Tiatira ela só poderia comercializar a púrpura se ela estivesse dentro dos sindicatos, né? Dentro das guildas, esses lugares onde eles se reuniam e faziam um grupo fechado para o comércio, e que consagravam esse comércio a um deus grego. Ela disse, não, eu não posso participar, porque eu não sou tolerante a essa fé. Eu não vou consagrar o meu material a qualquer outro Deus. Eu sigo o Deus de Israel. E o Deus de Israel diz que não existe outro Deus a não ser Ele mesmo. E eu não posso adorar outro Deus. Então, ela, para fugir da perseguição e poder continuar trabalhando, vendendo a púrpura, ela sai de Tiatira e vai morar em Filipos, que é onde Paulo encontra com ela. E olha que lindo que as Escrituras dizem, que diz assim, ó, ela era uma mulher temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo... Então, quando Paulo prega para... para Lídia, que tinha o mesmo nome, né, da cidade muito próxima e limite de Tiatira, ela ouve o que o Paulo tem a dizer e recebe a pregação de Jesus em seu coração. Não era uma mulher religiosa, era uma mulher que entendia as Escrituras. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, em nome de Jesus, nessa noite, você precisa alcançar a diferença de ser religioso e de conhecer as Escrituras. O religioso briga por detalhes. Aquele que decide mergulhar nas Escrituras se permite ser transformado, se permite passar pela experiência. Quem foi o outro? Falamos disso no Conexão. Quem foi o outro que se permitiu passar por essa experiência? Paulo, um homem que tinha todo o entendimento, todo o conhecimento religioso. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus
desconstrói aquela mente religiosa e dá a Paulo a oportunidade de viver o conhecimento da palavra. Vira para esse irmão que está do sala e diga para ele: quem dera você experimentasse todo conhecimento da palavra. Amém ou não amém? Põe para mim, por favor, agora sim, Felipe, as outras imagens. Essas são ruínas de templos, vários deuses, né? Na cidade de Tiatira. Observa que não são templos muito grandes. A cidade não é muito grande. Pode passar para mim. Ruínas ainda de pé, de templos pagãos influenciados ainda por essa governo idólatra. Essa é a mais famosa, são as colunas chamadas de colunas brancas. Corredor de colunas, está vendo? Construções idólatras, onde se adorava vários tipos de deuses gregos, como nós falamos da igreja de Pérgamo, né? Passa para mim. Esse era o templo de Apolo, o principal culto da cidade, né? Então, bem no meio, observa que tem escadarias em toda parte, bem no meio, no terreno principal, né, no centro desse templo, é que existia essa cadeira, onde essa profetisa se assentava e entregava as profecias e as sentenças de condenação mediante a transe, né? Esse é um desenho de uma guilda, é um desenho de a reunião de profissionais que trabalham com as mesmas coisas. Eles estão fabricando sapatos. Então, cada um com a sua especialidade se uniu para comercializar e vender os seus materiais. E dentro dessa associação, dessa cooperativa, cada uma delas era consagrada a um deus grego, pagão. Essa é a plantinha que nós falamos. A plantinha que tinha em todo o território, deixa eu ver o nome dela aqui, Garança. Todo o território de Tiatira, e da raiz dela era retirado essa substância que tingia. Passa para mim, por favor. Essa é a raiz da Garança. Você vê que a própria raiz já é bem avermelhada, né? bem tonalizada. E aí eles retiravam dessa raiz a tinta. Passa para mim, Felipe. Para pintar. Olha, dá para ver bem o púrpura, né? Que é esse rosa mais fechado. E alguns tons avermelhados, escarlate também era tirado dessa raiz. Passa para mim. Aqui tem vários tons, está vendo? Da púrpura um pouco mais clara até a púrpura mais escura. Toda essa influência de cor era tirado dessa raiz. E se tornava uma matéria-prima extremamente cara, valorizada em toda a Europa e Ásia. Então, quem comercializava isso, no caso, a Bíblia fala para nós que Lídia fazia isso, né? Vendia esse material, se tornava uma pessoa próspera. É por isso que nós vamos ver depois no relacionamento dela com Paulo, ela ofertando a Deus, né? Com liberalidade, porque era uma mulher que se tornou próspera por conta da ação do seu trabalho. Passa para mim. Observa comigo que o escarlate e a púrpura se tornaram as cores das vestes sacerdotais do clero romano, por causa da influência da época de Tiatira. Guarda bem essa imagem e o canto branco do teu olho. Vamos ler o que diz as Escrituras. Volta lá para Apocalipse. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: não se sabe exatamente quem era o pastor, o bispo da igreja em Tiatira. Alguns teólogos acreditam ser o filho de Lídia. Ela converte na experiência do encontro com Paulo, né, prega o evangelho de Jesus para sua casa, sua família, e o seu filho, então, na sua cidade, onde ele nasceu, começa a desenvolver a pregação de Jesus e instaura a igreja lá. Pode ser uma possibilidade, não temos essa resposta oficial. Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze. Então, a primeira parte, ele está falando de quem? Dele mesmo, né? Mais uma característica sua. E ele dá 3 relatos nessa primeira característica. Ele diz assim: quem está dizendo essas coisas é o Filho. Por que ele coloca dessa forma? É a primeira vez que ele se apresenta, né, dentre todas as cartas, como Filho de Deus. Porque
ele sabia que dentro de todo o período histórico da igreja de Tiatira, a igreja romana ia se apossar com força e autoridade. E principalmente no seu final, na data final, né, desse período de Tiatira, a igreja romana instituiria um homem que se chamaria Vicário do Filho de Deus. Você sabe quem é, né? Preciso falar? Preciso falar? Ô, Jesus, vocês não me ajudam. O Papa. Pela primeira vez, a igreja romana institui um homem para ser líder de toda a denominação e se intitular como alguém que fala em nome do Filho de Deus, que tem poder e autoridade para governar, porque está debaixo da autoridade ligada ao Filho de Deus. Então Jesus começa a carta dizendo assim: ô Tiatira, fica bem esperta, porque só tem um Filho de Deus, e esse sou eu. Esse sou eu que governo, sou eu que dou as ordens, sou eu que inspiro, sou eu que manifesto o poder, não tem outro como eu, Tiatira. Arregala bem o canto branco do teu olho. E ele continua dizendo, além dele se manifestar como Filho de Deus, ele diz, eu tenho olhos como chama. Ele diz, outra característica minha, eu vejo. Eu tenho o poder de ver, nada é feito no oculto, nada é feito sem a minha percepção. Eu estou vendo todas as coisas, olhos como chama de fogo, olhares constrangedores. O que Jesus está querendo dizer para mim e para você nessa noite? Que a nossa preocupação tem que ser diária, não se o nosso irmão está vendo nossos erros ou o nosso pecado, mas saber que aquele que servimos tem olhos como chama de fogo, que vê e enxergam todas as coisas, olhos de constrangimento. Então quando você estiver fazendo bobagem, fala assim para o Espírito Santo, quando eu estiver fazendo bobagem, deixa eu ver os olhos como chama de fogo. Que aí vai tremer a perna, vai embargar a voz, uns vão fazer xixi na calça. Por quê? Porque traz temor. É isso que ele está querendo dizer. Eu estou olhando não como alguém que é curioso, mas alguém que tem propriedade para ver, para ensinar e para corrigir. Ele continua dizendo assim, observe. Ele diz, e os pés semelhante ao bronze, reluzente, polido. Os pés representam a autoridade da justiça. Aí nesse termo ele está falando, eu tenho olhos para ver, olhos que enxergam e condenam, mas sobre mim estão os meus pés que governam a justiça e o juízo. Não vai ficar nada sem que eu manifeste juízo sobre a terra. E observa que a expressão que ele usa é que meus pés são reluzentes como bronze. E ele usa o mesmo material que Tiatira fazia os escudos do governo, do império, para dizer que eles têm julgado as suas causas, mas só o Senhor Jesus tem propriedade para julgar qualquer coisa e qualquer pessoa. Continua lendo comigo. Versículo 19. Conheço as tuas obras. Então ele já se apresentou, agora ele vai falar o quê? O que ele vai falar? As características da igreja, né? O que ele vê de bom na igreja. Então ele começa a dizer, conheço as tuas obras. Então, a primeira delas, ele fala de obras, ele está vendo o serviço que a igreja está prestando. Ele está observando o trabalho que a igreja faz. Aí ele continua dizendo, o teu amor. Então, a primeira vez que ele enxerga amor em alguma igreja. Nós já estamos na quarta. Você entendeu? Nós já estamos na quarta, mas é a primeira vez que ele manifesta amor. Que ele diz que observa que a igreja tem amor. Por quê? Porque todas as outras tinham outras experiências, mas não manifestavam amor sobre a vida uns dos outros. Então ele observa que aquela igreja era diferente, ela tinha um tato diferenciado, ela tinha um carinho diferenciado, não só com a membresia, mas com todas as outras pessoas, manifestavam amor. Observa, ele diz, também conheço a tua fé, a tua fidelidade. Eu tenho observado o seu posicionamento, eu tenho observado que você tem
permanecido fiel àquilo que você acredita, aquilo que tem ardido no seu coração. Ele continua dizendo, também conheço o teu. Ele diz, tudo aquilo que o homem não vê, eu tenho visto. Então observa que existe uma diferença entre obra e serviço. Obra é tudo aquilo que você faz, que é condizente com o papel da igreja. Então se você cuida do órfão, da viúva, se você dá comida aos pobres, se você serve alguém que está necessitado, isso é obra. Você está aí? E o que é serviço? É limpar, arrumar as cadeiras, é deixar a coisa organizada. Então Deus diz, eu sei exatamente a diferença entre obra e serviço, e eu tenho visto vocês fazerem os dois. Posso abrir um parênteses? Quero começar a pregar para você nessa noite na autoridade do nome de Jesus. Entenda, querido, nós não podemos ser apenas a igreja que cumpre obras, que serve as viúvas, os doentes, as pessoas que precisam de ajuda, se não entendermos que todas as coisas caminham juntas. Precisamos servir em obras, mas também precisamos apresentar os serviços. Manifestar amor, é o que Jesus estava dizendo à igreja de Tiatira. Eu tenho olhado para você e eu tenho observado que as coisas têm caminhado juntas. Eu estava conversando com a irmã Eliette e ela falou uma particularidade para mim. Ela falou, pastora, vocês são muito bonzinhos, porque na época que eu era lá do outro lado, o templo não dormia sujo não. A festa acabava, a gente tinha que limpar todo o terreno, porque não podia dormir sujo. Às vezes as festas acabam, vai todo mundo embora só depois. É que vem gente para ajudar a limpar. O que ela estava querendo dizer para mim? Do outro lado, do lado onde a gente não servia a Cristo, a gente tinha mais responsabilidade do que hoje. Nós tínhamos mais compromisso com o serviço do que hoje. Você está aí? Por quê? Porque a gente está no tempo da graça. Ninguém toma raio na cabeça. Ninguém fica de castigo apanhando do demônio. Então, está tudo bem. E Jesus estava dizendo para a igreja de Tiatira, olha, eu tenho me agradado, porque eu tenho visto as suas obras, eu tenho visto o seu amor, eu tenho visto a sua fé, e eu tenho observado o seu serviço. Ele continua, leia aí comigo. Ele diz, também conheço a tua perseverança, o teu desejo de continuar. Então, eram poucas pessoas, entenda, eram poucas pessoas. Mas não importa se um não ia, se o outro não fazia. Eles tinham dentro dele o desejo de permanecer. Não importa, nós vamos. Nós vamos fazer o que é certo, nós vamos dar continuidade àquilo que Deus acredita. Nós não vamos parar porque a maioria está desistindo. Nós não vamos parar porque a maioria está esfriando. Não, vamos continuar a fazer a obra. Vamos continuar a fazer aquilo que Jesus nos inspirou a fazer. Ah, querido, quem dera você pudesse mergulhar na inspiração de Tiatira nessa noite, para entender que a igreja não funciona onde a maioria vai. A igreja precisa funcionar mesmo quando a maioria não decide ir, mesmo quando a maioria não decide fazer ou viver. Nós precisamos permanecer em Cristo, permanecer debaixo da vontade de Deus e cumprir aquilo que Deus tem para nós. E ele continua e diz assim, e eu também vi que as tuas últimas obras foram mais numerosas do que as... Então eles pegaram gosto em servir. Eles começaram a servir no pouco e foram aumentando a obra, né, de cuidar das pessoas. Aquele processo todo foi crescendo. Então ele foi observando que não foi uma coisa colocada, imputada, debaixo de obrigação. Não, o desejo deles foi aumentando. A gente entrega a cesta básica para as pessoas que necessitam. Oh, mas quem dera a gente pudesse ajudar as pessoas que necessitam mais, o pessoal que nossas crianças em Campo Grande. Quem dera a gente pudesse ajudar as famílias da igreja, as crianças de Campo Grande, mais um outro lugar com dependentes químicos. É isso que Jesus estava falando. Eles foram crescendo no desejo de cumprir a obra, foram aumentando, foram se inspirando para fazer isso crescer. Observa comigo. Versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição, a comerem coisas consagradas aos ídolos. Então observa, agora ele começa a falar os defeitos da igreja.
ele começa a trazer à luz a condenação da igreja de Tiatira. E a primeira coisa que ele fala, ele diz: eu tenho contra ti o fato de você tolerar. Pastor, o que ele quer dizer? Que tolerar é você não perceber o nível de influência que alguma coisa ou pessoa está tendo sobre a sua vida. É permissivo. Talvez você não tenha claro entendimento da força, do poder e do controle que essa outra pessoa ou essa outra situação tem sobre você. Porque você tolera. E aquilo vai tomando espaço, aquilo vai crescendo. Então a primeira condenação que Jesus diz é: eu tenho contra você, Tiatira, que você tolera. Você é permissivo. As coisas vão acontecendo, vão entrando, vão minando, e não tem reação, não tem um forte posicionamento, as coisas vão se estendendo. E ele diz: e eu estou brabo demais, porque você tem tolerado a mulher chamada Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas ao ídolo. Então eu preciso dizer que todo esse versículo é uma linguagem figurativa, não tinha uma mulher chamada Jezabel lá. Ele estava se referindo a um episódio muito parecido do livro de Reis, onde realmente existia uma rainha chamada Jezabel, uma mulher que tinha um coração ruim e que desejava poder, que desejava autoridade, e que ela passava por cima de qualquer coisa, de qualquer pessoa, para obter aquilo que ela queria. E ela governava sobre a vida do marido dela. O Acabe era um bobão. Ela ditava o que ele tinha e o que ele não tinha que fazer. Chegou por muitas vezes ela usar o governo que estava sobre a cabeça de Acabe. Porque a Bíblia diz para nós que ela pegou o selo dele. E ela escreveu cartas e sentenças e carimbava com o selo dele, como se fosse ele mesmo que tivesse mandado aquelas cartas. Então ela se colocou no lugar da maior autoridade, mesmo que aquela autoridade não tivesse sido dada a ela. Você está aí? Então ele está dizendo assim: eu estou brabo demais, porque você tem tolerado o mesmo espírito que governou Israel durante muitos anos. O mesmo espírito que fez Israel esfriar na minha fé, que fez Israel perder a vontade e viver a verdade da palavra. Começou a se confundir e adorar deuses estranhos que foram infiltrados por Jezabel. Começaram a ter comportamentos de ódio contra os profetas de Deus, contra aquele que se levantava para profetizar a palavra. Eu estou bravo demais com você, Tiatira, porque a Jezabel tem se infiltrado de uma forma, e ela tem roubado de mim a minha honra, a minha glória. Ela tem roubado de mim os princípios pelo qual eu estabeleci sobre a igreja. E ele declara isso numa linguagem figurativa, para que a gente entenda o que realmente estava acontecendo com a cidade de Tiatira. Olha aqui para mim. Não era a doutrina de Balaão, não era uma influência de dentro para fora, que trazia prostituição, relacionamento, sexo ilícito, bebedeira, farra, mundanismo. Não era a doutrina dos nicolaítas. Um tipo de teoria ou heresia completamente diferente daquilo que a Bíblia fala. O que ele estava dizendo é um negócio novo, é um negócio diferente. Estar debaixo do governo de Jezabel é estar debaixo de alguém que é muito inteligente e que produz coisas e circunstâncias para o bem próprio, para edificar a si mesmo, porque ela queria glória para ela, ela queria o louvor para ela. É por isso que ela fez tanto mal a Israel, porque ela precisava desmistificar a adoração a um Deus único. Então, o que Jesus estava dizendo à igreja de Tiatira: eu estou muito bravo porque essa teoria, diferente do Balaão e dos nicolaítas, tem crescido e você tem fingido que não está vendo. Você tem tolerado essa influência. O que Jesus estava dizendo? Está crescendo no meio da igreja uma religião. Está crescendo no meio da igreja doutrinas que não foram ditas por mim. Está crescendo dentro da igreja regras que não foram ditas por mim. Está crescendo dentro da igreja pessoas que se levantam para combater o que eu digo, aquilo que eu escolhi como verdade. Pessoas que se titulam autoridade. Lembra que eu disse que no início, ainda no primeiro templo, no templo de Apolo, tinha a cadeira de uma mulher profetisa que governava.
Era ela que ditava as ordens e as sentenças. Jesus está fazendo uma jogada de palavras. Tiatira, desde o princípio, tem uma mulher governando, profetizando e entregando realidades sobre a cidade que não sou eu, que não é a minha palavra. Pastor, o que a senhora quer dizer? Que foi o início da entrada radical da igreja romana. É uma linguagem figurativa, ele está falando da igreja romana, onde ela entra com força total e começa a dizer: então, querido, deixa eu contar uma história. Eu vi uma vez alguém postar um negócio assim: o cara foi ladrão a vida inteira, roubou, matou, se prostituiu, aí levanta a mão na igreja, aceita Jesus e está salvo. E eu que bebo a minha cerveja não vou para o céu. Eu pensei comigo mesmo, que santa ignorância. Primeiro que são duas coisas completamente diferentes. A primeira está falando de salvação e que você, querendo ou não, querido, a entrega de Jesus na cruz foi para salvar os perdidos. E a graça é favor imerecido, ninguém precisa merecer para receber salvação. A partir do momento que você confessa Jesus com a sua boca, que Ele é seu Senhor e Salvador, a graça te alcança. E Ele te resgata do mundo das trevas, Ele te resgata dessa sentença de perdido, para te dar uma condição de filho. Mas a igreja romana, naquela época, não entendia isso. E ela dizia, contrário ao que as escrituras dizem, contrário ao que os discípulos de Jesus pregam, não funciona assim. Para você ir para o céu, você tem que pagar penitência. Para você ir para o céu, você tem que cumprir uma série de atributos. É por isso que eles começaram a dizer que os sacerdotes não podiam casar, não podiam ter família e filhos, porque Deus não usa pessoas comuns. Deus só usa pessoas que se sacrificam muito pela obra. Esse era o pensamento que estava sendo implantado dentro da cidade de Tiatira. Um pensamento para tirar a glória da conduta de salvação de Jesus e imputar sobre o homem compromisso, imputar sobre o homem atitudes diferenciadas em relação a não se sujeitar a certas coisas, a se colocar em quarentena. Eles se batiam, eles se feriam. Qualquer sentimento de pecado ou de culpa, diferente de tudo que Jesus pregou, diferente de tudo que Paulo pregou, onde ele falava: meu amigo, confessa com a tua boca que o sangue de Jesus veio e Ele te perdoa de todo o pecado, que não vale condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eles diziam assim: não funciona assim. Você pecou, você tem que botar o joelho no milho. Você tem que sofrer, tua carne tem que sentir dor, você precisa se bater, se autoflagelar, porque não é rápido assim. Não funciona dessa forma. Você entra pecador e com uma simples oração você sai limpo? Não funciona assim. Esse era o espírito que estava governando sobre a igreja de Tiatira, roubando a glória de Jesus, imputando sobre a igreja um peso, um jugo e caracterização para enaltecer homens, pessoas físicas. Deixa eu dizer algo para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Você pode ser o mais santo, você pode ser aquele que paga preço em obra, em serviço, em amor, em fidelidade, em presteza. Entenda de uma vez por todas, sua vida nunca será o valor que foi pago na cruz do Calvário. É por isso que é Ele que determina quem é salvo e quem não é. É Ele que determina se teve perdão ou não, porque o sangue dEle é o nome dEle e a glória dEle para sempre. Figurativa, ele diz assim: ela está ensinando, e ela está ensinando os meus servos a praticarem a prostituição. Essa prostituição não é sexo, é espiritual. Então, Jesus está dizendo, ela está fazendo com que a minha noiva durma com outros noivos, com outros senhores, numa linguagem espiritual. Ele está dizendo, ela faz com que a igreja ceda a compromissos e paixões que não são aquilo que eu disse para elas viverem ou para elas fazerem. E ele termina dizendo assim: e além disso, ela faz com que eles comam coisas sacrificadas a ídolos. Não eram comidas
Ele está falando de banquete, banquete no mundo espiritual. A igreja dizia, se você pagar preço, se você se comportar dessa forma, se você fizer isso, se você fizer aquilo, você será colocado no lugar de honra. Cada vez mais serão edificadas histórias e as pessoas vão olhar para você e vão ver o quanto você é diferente. Banquetes oferecidos para estabelecer a glória do homem, não a glória de Deus. Amigo, em nome de Jesus, ou vai por bem ou vai por mal, a raiz da Tiatira vai sair de você essa noite. Porque nós não estamos aqui pregando o evangelho para enaltecer homens. Nós não estamos aqui pregando o evangelho para fazer você ser um super-herói ou viver experimentando de poder. Nós estamos pregando o evangelho onde todo o resultado final é Cristo. Todo o resultado final é a obra que Cristo operou na cruz do Calvário. E Jesus estava indignado porque ele estava dizendo, essa religião chegou para roubar a minha orientação, a minha palavra. É o que eu vou dizer. Tiatira era muito boa em obras e serviços, mas era péssima na palavra. Uma igreja preguiçosa. Uma igreja que não compartilhava mais as escrituras. Que não tinha um hábito mais de se reunir para orar. Ela entendia que praticando obras ela estava bem com Deus. Servindo ao próximo ela estava bem com Deus. Pastor, isso não é verdade? É ótimo, mas não pode andar sozinho. Tem que andar em conjunto com outras coisas. A quantidade de obras que você faz não vai gerar salvação. Não vai levar você a viver o reino de Deus. O que vai fazer você conquistar essas coisas é estar em Deus. Estar no Senhor. Então, foi muito claro a revolta do coração de Jesus. Porque Ele está dizendo, eu vim à terra, abri mão da minha glória, me fiz carne. Vivi 33 anos da minha vida nessa terra. Ensinei. Deixei exemplos, construí valores. E está nascendo um espírito de rebeldia. Um espírito contraditório que está se levantando para invalidar tudo aquilo que eu ministrei. Deixa eu dizer para você na autoridade do nome de Jesus. Isso é muito sério. Porque como igreja, é claro que eu quero o seu crescimento. Eu quero que você chegue aqui como muitos chegaram, sem nem saber quem era Jesus. E foram aprendendo através da palavra, foram crescendo no conhecimento, foram passando por experiências, foram vivendo coisas novas e poderosas no Senhor. E cada degrau que você conquista é uma alegria para mim. Cada degrau, pastora. Eu ficar vendo os meninos no Conexão subirem, pregar e dar a palavra. Isso é uma alegria para o meu coração. Mas entenda, não estamos formando homens para tomar o lugar de Deus nesse lugar. Ninguém tomará o lugar de Deus. O teu crescimento tem que ser para a glória dEle, não para a desonra dEle. Era isso que Jesus estava dizendo à igreja. Está me incomodando, porque estão me roubando de vocês. Estão me tirando do governo, essa mulher safada. A mulher, na Bíblia Sagrada, tem a figura da igreja. Representa a igreja, né, a construção da igreja. Então, continua lendo comigo. Versículo 21. Dê-lhe tempo para se arrependeres. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que posto de cama, bem como em grande tribulação, e os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que se incitam. Então, ele começa a falar do castigo. Ele começa a falar daquilo que precisa ser consertado. Ele diz, eu estou dando tempo para ela se arrepender, mas ela não quer se arrepender. Por quê? Porque quando você assume o controle, isso dá prazer. Quando você assume o controle, você começa a achar que você pode fazer isso o resto da sua vida. E dificilmente a ficha vai cair. É por isso que muitos líderes caem. Porque quando ele se coloca numa posição superior, ele acha que os que estão debaixo dele têm que se submeter às ordens loucas que ele promove. E completamente fora da visão e da orientação de Cristo. E dizendo para ele, se você quiser chegar no meu lugar, ou ser como eu, você precisa pagar preço. Que pagar preço, querido? Nós pagamos preço é pelo Senhor. Nós pagamos preço é para viver o reino com Ele na eternidade. Não pagamos preços para crescer em funções eclesiásticas.
Isso é governo do homem, isso é raiz de Jezabel. A raiz que traz divisão, a raiz que traz contenda, a raiz que coloca Deus embaixo e o homem em cima. Esse é o sentido do espírito de Jezabel. E Jesus está dizendo: não, Tiatira, eu estou dando tempo para eles se arrependerem, mas é difícil, porque eles gostam do bagulho. Eles gostam de se sentirem cheios de si mesmos, conhecedores, que dão ordens, que executam sentenças. Aí olha o que ele diz. 22, eis que ponho de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então ele está dizendo: não vai ficar impune, porque sobre os meus pés tem bronze reluzente. E eu vou julgar todas as coisas. Assim como eu desmascarei Jezabel no alto do Carmelo. A verdadeira Jezabel no alto do Carmelo, onde todos aqueles profetas morreram ao fio da espada. Eu vou fazer de novo. Todos os seguidores dessa lei, todos os praticantes dessa verdade vão morrer. Ela e todos aqueles que seguem esse caminho. Aí ele diz assim, acompanha comigo. 23, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo a vossa obra. Ele está dizendo, assim como eu fiz com os filhos de Jezabel, no livro de Reis, eu coloquei os dois de cama primeiro, por um bom tempo, fiz eles sofrerem, para ver se eu tocava na Jezabel, para ver se ela mudava de opinião, retrocedia e parava de fazer as abominações que ela estava fazendo. Mas ela não parou, ela não se arrependeu. Então eu tive que matar os filhos dela. Eu matei os filhos dela. É o que ele está dizendo. Todo descendente, preste atenção para ver se você vai pegar o que eu vou dizer. Todos os descendentes, filhos da religião, filhos do legado religioso da igreja romana, estão morrendo. Toda a descendência. Você observa que cada vez o número diminui mais. Você está alcançando? Cada vez diminui mais. Por quê? Porque estão morrendo como Deus disse que o faria. Estão perdendo a referência. Não existem mais referências fortes como antigamente. Estão se enfraquecendo porque Deus está retirando o governo, esse espírito, esse domínio sobre a igreja dele. E ele continua, lê comigo. Versículo 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu... Ele está dizendo, mas eu sei que em Tiatira tem gente que não se deixou levar por essa conversa. Tem gente que se permitiu continuar vivendo o que as Escrituras dizem. Não, eu sou salvo pela graça sim. E Ele me perdoou e me lavou com sangue sim. E eu não tenho que fazer as coisas que a igreja está dizendo que eu tenho que fazer para pagar o preço da salvação. Não, Cristo me deu de graça. Cristo fez isso por amor a mim. Deus entregou o seu Filho por mim. Eu não vou entrar nessa. Alguns de Tiatira não se dobraram, não entraram debaixo dessa veia religiosa. E ele está dizendo, e eu sei bem os que entraram e os que não entraram. Eu sei bem que esses que não entraram, que foram preservados, que não se contaminaram, ele diz, tudo que você teve, tudo que você recebeu, retém, guarda, porque eu vou voltar. E tudo aquilo que você tiver guardado me será apresentado e colocado diante de mim. Ele está dizendo, eu não vejo como um todo. Nós somos muitos essa noite, mas Ele sabe exatamente quem é e quem não é. E Ele diz, eu não vou imputar um jugo sobre todos. O jugo virá apenas sobre aqueles que estão cometendo abominações. O jugo virá apenas sobre aqueles que estão sendo tolerantes a esse espírito religioso dentro da igreja. Continua lendo comigo. 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as
Então o versículo 26, ele começa a trazer o quê? A promessa, a restituição sobre a igreja. E a primeira delas ele diz: ao vencedor, ao homem e à mulher, que cheio de emuná, vai lutar contra os conceitos mundanos, que não vai tolerar ideias mirabolantes, de autopromoção, que não vai tolerar sacrifícios para se colocar no lugar de Deus, ou ser valorizado como homem de Deus, que não vai compactuar daquilo que Deus disse que não era bom ou não era agradável. Ele está dizendo, o homem e a mulher que lutar em fidelidade, em segurança, em compromisso, com a emuná de Deus dentro de seus corações. Ele diz, esse camarada aí vai experimentar algo muito poderoso. Ele diz, esse camarada aí, ele diz, eu darei a ele autoridade sobre as nações. Ele diz, ele vai julgar comigo, junto comigo. Ele está falando de um tempo poderoso que vai acontecer no reino de Deus, onde ele chamará para perto aqueles que têm autoridade para julgar as nações. Eu não sei se você consegue entender o que isso significa, mas ele estava fazendo uma jogada. Ele diz, enquanto os da religião prometem poder que eles não têm para dar, eu estou garantindo, aqueles que se manterem fiéis a mim e a minha palavra terão poder que eu não dou a qualquer pessoa dessa terra. Serão coisas exclusivas para mim e para o meu reino. Vai lá comigo, deixa marcado e vai lá comigo em Gênesis, capítulo 2. Dois 17. Diz assim, não, 2:19. No suor do rosto comerás, não, é 17 mesmo. E Adão disse, visto que entendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Então olha aqui para mim, olha o que Jesus diz para ele. 2:17, 3:17, 3:17, vamos ler de novo. Visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Então olha para mim, olha o que Jesus disse para ele. Assim como Jezabel, o espírito de Jezabel está governando sobre a minha igreja em Tiatira, assim você se permitiu, você foi tolerante a Adão. Você permitiu que a tua mulher tomasse a decisão de fazer coisas que eu disse para você que não poderia fazer. Você foi tolerante à sua mulher. O cabeça é você, Adão, não ela. Assim como o cabeça de Tiatira sou eu, nunca será Jezabel. Ela é esposa do Satanás, a igreja é minha esposa. Assim como você tolerou a decisão e a escolha errada da sua esposa, Adão, foi-lhe tirado tudo aquilo que eu te dei como herança. Toda a autoridade, governo e domínio que eu tinha entregue a você, lhe foi retirado. E a terra se tornou maldita por conta disso. E todas as coisas que eu criei, eu disse para você, Adão, dominai sobre a terra, dominai sobre todas as coisas, porque debaixo de você está a autoridade do governo e do domínio. Mas porque o espírito da Jezabel entrou, você perdeu o governo, você perdeu o domínio. Isso vai trazer dor sobre a tua vida. Continua lendo comigo. Versículo 24. E expulso o homem, colocou querubins ao redor do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia. Então observa, além de deixar claro para ele que ele tinha perdido todo o domínio sobre a terra que Deus já havia dado a ele, ele ainda é expulso do jardim. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Toda vez que você está debaixo do governo do espírito de Jezabel,
você começa a sentir as perdas. E Ele retirar do governo o domínio. É exatamente isso que Deus está fazendo com a igreja romana. Está tomando dela o governo, o domínio. Para que ela entenda que não funciona desse jeito. Ele diz, além de retirar dela o governo, o domínio, eu estou retirando dela do paraíso. Eu estou retirando ela. Ô amigo, isso é muito grave. Eu estou retirando ela do lugar que eu criei para ela viver comigo na eternidade. Ele retira eles desse ambiente, desse lugar. Da mesma forma que Jesus estava dizendo à igreja de Tiatira, vão perder ela, os seus filhos e todos aqueles que nele creem. Serão expulsos da oportunidade de viver comigo na eternidade. Serão expulsos de terem a oportunidade de desfrutar das minhas promessas. Mas Jesus fala, volta lá em Apocalipse, e ele diz: ao vencedor, versículo 26, que guardar as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Jesus estava dizendo, se você vencer esse espírito, Adão deu mole. Adão deu mole como Acabe deu mole. E deixa eu dizer uma coisa para você na autoridade do nome de Jesus. A gente precisa aprender isso. A gente precisa aprender que se submeter à autoridade gera bênção sobre as nossas vidas. Entrar em rebeldia contra a autoridade e o governo que Deus estabelece traz problemas sobre nós. Mas Jesus estava dizendo, todo aquele que permanecer firme aquilo que eu tenho liberado, eu vou devolver a eles a autoridade sobre as nações. Eles tinham autoridade apenas sobre um campo, sobre um terreno, sobre bichinhos. Agora eu vou dar à igreja autoridade sobre as nações. Elas vão julgar as nações. E aí vão desfazer as que são ímpias, as que são maus para mim, como alguém destrói vasos de barro. Elas que vão trazer sentença junto comigo, eu vou colocá-los junto como juízes dessa terra ao meu lado. Jesus estava restituindo à igreja o direito de entender, amigo, que nada vai passar despercebido. Deus está olhando tudo, Deus está vendo tudo, e Deus vai fazer separação. E quando chegarmos lá, eu e você estaremos com Ele, declarando toda a autoridade e o governo que Ele nos restituiu essa noite. E Ele continua e diz assim: assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela. Então ele não pode dar-se a si mesmo. Então não está falando dele. E a Bíblia diz que Jesus é a estrela. Então ele não pode dar a si mesmo. Ele está falando da estrela mesmo. Ele está falando do simbolismo que a estrela tem. Por que a estrela chama a estrela da manhã? Alguém aqui sabe? Porque é a única estrela que permanece durante toda a noite, toda a madrugada, enquanto as outras vão se apagando, a luz vai cessando e o sol vai raiando, ela permanece acesa. É por isso que ela é chamada de estrela da manhã. É a única estrela que permanece assim que o sol desponta. Por que Jesus é chamado de estrela da manhã? Porque muitos vão brilhar, mas só um permaneceu. Muitos brilharam sobre a terra como referenciais de homens, referenciais de pessoas que fizeram a diferença, que marcaram a história, brilharam em tempos de treva, brilharam em tempos de dificuldade. Mas Ele está dizendo, você que lutou contra esse espírito de Jezabel, deixa eu contar um segredo para você. Você não vai brilhar só em tempos de dificuldade, não. Você vai estar despontando no céu quando ninguém mais estiver. E vão olhar para você com honra e com admiração. Porque você está brilhando não para tomar o meu lugar, não para roubar a minha glória, mas está brilhando para ser como eu. Porque os filhos têm as características que o Pai derramou e destinou sobre a vida deles. Ele estava dizendo, vocês brilharão e serão homens e mulheres referenciais dessa terra onde forem. Eu não sei se você conseguiu entender essa noite. A história de Tiatira é uma história muito dura e ninguém quer saber de falar do espírito de Jezabel. O espírito que rompe, que divide, que traz contenda, que traz briga, que exalta o homem e abate a honra e a glória de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando você entende que a igreja que agrada o coração de Deus cumpre as obras, os serviços, a fé, o amor, a permanência,
Mas junto com isso, guarda a palavra. Tem um louvor que diz assim: eu aprendi a guardar a palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Exatamente isso que Jesus estava dizendo. Guardar a palavra, meditar na palavra. Tudo aquilo que rouba a glória de Deus não é de Deus. Tudo aquilo que põe Deus sem poder, sem autoridade de lado, não é de Deus. Mas só vai saber vencer essas doutrinas e essa heresia baseada no espírito de Jezabel quem estiver comprometido com a palavra. Quem estiver comprometido com aquilo que Jesus deixou como escritura. Amigo, não se preocupe com a opinião do homem. Quem pagou o preço na cruz para salvar você foi Jesus. Quem morreu na cruz foi Jesus. E se Ele disse que você foi salvo, você foi salvo. Se Ele diz que você é digno de beber do sangue e comer do corpo, você é digno sim. Porque a religião não pode imputar julgo sobre aquilo que Jesus não imputou. Nessa noite, cheios da imunidade de Deus, você vai receber do Senhor a autoridade para governar, para ter domínio sobre as nações. Nada vai roubar você do princípio de estar no lugar que Deus tem para você. Nada vai tirar você do lugar que Ele te plantou. Nada vai roubar de você a experiência de governar e de dominar para ser dominado, porque Ele escolheu você para governar e para vencer no nome poderoso de Jesus.